nós temos o dado que 95% dos vícios começam até os 20 anos. Pela sua experiência, você acha que os jovens, eles se sentem imunes ao vício? Não. A tendência hoje é a violência, a velocidade, né, de hoje, as drogas estarem deteriorando o dependente com mais velocidade. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a sociedade, quando descobria que um dependente estava usando droga, olha, o drogado, o bandido, né? Hoje já está mais à vista de todos, né? Então, num pouco período de tempo, a pessoa já demonstra fisicamente, mentalmente, psicologicamente, né, dentro da sociedade, que ela já apresenta problemas. Doutora, tem um complemento a esse debate, né, doutora? Essa coisa do uma vez viciado, sempre viciado, eu entendi o que o colega lá falou. A gente tem que olhar sobre um outro ponto de vista, né? Quer dizer, dependência química é uma doença crônica, com tendência a recaídas. O que isso quer dizer? Uma vez você é dependente de uma droga, você começa a fazer uso da droga, a droga começa a alterar seu cérebro, a tal ponto em que ele fica fixamente alterado. É uma memória química que fica lá, uma marca química, que nem marca de gado. Você está lá, e fica com uma vulnerabilidade muito grande a ter recaídas. Então, eu vejo no consultório isso diariamente. Assim, os pacientes já estão bem, conseguem não ter mais desejo de usar droga, de repente vem o desejo. Aí, de repente, vem o desejo e tal, toma um gole de álcool. Isso é o suficiente para voltar a desencadear a doença. O que é isso? Quer dizer, por que volta a desencadear a doença? Porque o cérebro dessa pessoa já estava totalmente alterado antes. Então a doença volta, como se pode ter uma recaída de câncer, como se pode ter uma recaída do que quer que seja. Mas é uma doença que está lá instalada. Talvez o que o colega quis dizer é o seguinte: você pode ser viciado e continuar ficando abstinente durante toda a sua vida. Seguramente foi o caso dele. Mas você tem uma predisposição à recaída para a vida inteira. É uma doença crônica e você tem que estar atento a ela por toda a vida. Agora, doutora, no momento de buscar ajuda, eu estava lendo umas reportagens sobre vício e tem um rapaz que falou que ele fumava, depois ele bebia uma garrafa de vinho por dia, logo mudou para uma garrafa de cachaça e ele foi indo numa crescente até que ele se deu conta de que ele poderia morrer. Aí ele resolveu procurar ajuda. Agora, muitos jovens, adolescentes, eles bebem, fumam e se drogam sem essa perspectiva. Parece que quando a pessoa é muito nova, tem a vida inteira pela frente, não tem esse peso de eu posso morrer. Quer dizer, isso não faz diferença para o adolescente que é viciado, ele não tem essa noção de que pode morrer? A pergunta é ótima. A verdade é que, assim, essa mistura droga com adolescência é uma bomba atômica. E eu vou dizer por quê. O adolescente, ele é mais impulsivo, ele não tem uma região do cérebro chamada córtex pré-frontal, que não está desenvolvida ainda, que é a região que é o controle decisório da gente, que faz a gente pensar, devo ou não devo fazer essa coisa. O adolescente é mais impulsivo, ele não está totalmente desenvolvido ainda. A droga torna o adolescente mais impulsivo ainda. Então, assim, ele mede menos as consequências de usar droga e quando ele usa droga, ele fica menos consequente ainda. Então, é uma mistura explosiva. O que você puder fazer para evitar que seu filho use droga precocemente, faça. E, assim, a coisa mais importante que eu posso dizer para os pais, para fazer com que os filhos não usem droga precocemente não beba na frente deles, ou evite beber na frente deles, e não deixe eles beberem essa coisa de festinha de 15 anos que o menino bebe na festa, que é absolutamente disseminada no Brasil inteiro. Não se deve ter isso de jeito nenhum. Isso facilita o uso de drogas a posteriori e é uma bomba atômica. Isso é que faz com que esses jovens morram em acidentes de carro precocemente. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Bom, Rogério, a gente está abrindo espaço agora, os nossos assinantes já mandaram perguntas, já deram a opinião no g1.com.br, o espaço continua aberto também na internet para você continuar mandando as perguntas. E a primeira, Rogério, queria saber se você concorda. Ana Maria Alves, é preciso conscientizar e reeducar os pais, muitos deles permissivos e codependentes. Quando o doente volta para casa, ele precisa encontrar um ambiente saudável. Você concorda com isso? Acho que é isso mesmo. Queria saber do seu caso, quando você voltou para casa. Essa pergunta é interessante porque, assim, a família muitas vezes procura o recurso do tratamento, mas deixa o problema e quer que a clínica devolve o dependente curado, né? Então essa pergunta é bem interessante quando a família se interessa com o tratamento do dependente, né? Então eu ouvi muito de familiares assim, não tenho tempo, não dá tempo, né? Não posso ir, né? Então tem sempre uma desculpa, né? Então
a ressocialização do paciente dentro da instituição, desde o horário que ele acorda até a hora que ele vai dormir, fazendo com que ele utilize higiene pessoal, arrumar cama, tomar café no horário, fazer uma oração, chegar nos horários da reunião, a gente passa para o dependente, né, a orientação dos terapeutas é que eles mantenham isso dentro de casa. Eles chegam em casa e a maioria das vezes são recebidos com festas, né? Então, acabaram de matar o tratamento todo. Pois é, Rogério, a gente tem mais uma pergunta aqui de assinante, agora para a doutora aqui no Rio. O apoio da família é fundamental, como disse aí o Rogério, entretanto, o mais importante é a prevenção. O que mais me amedronta é criar minhas 3 filhas para que estejam preparadas para dizer não quando a oferta for feita. É o Sérgio Silva, realmente é uma grande preocupação, porque a oferta é muito grande, né, doutora? Exatamente, com certeza. Eu costumo dizer, primeiro a coisa de preparar para dizer não é você também valorizar as escolhas do seu filho, né? Assim, ele diz, eu quero isso, valoriza as escolhas do seu filho, mas também converse com eles. Converse, quer ver um exemplo, assim, muito importante para prevenir o uso de drogas? Anúncio de cerveja, que eu acho um absurdo ainda ter anúncio de bebida na televisão, propaganda de bebida. Propaganda de bebida, você está vendo junto do seu filho. O que se leva na propaganda de bebida é que é divertido, gostoso, refresca pensamento, desce redondo, o que quer que seja. Você pode dizer para o seu filho, olha, você vê, é engraçado, divertido, mas você sabe que as pessoas, elas morrem disso, faz mal também, sem muito terrorismo, mas assim também conscientizando seus filhos desse tipo de coisa. Eu acho que a prevenção também nas escolas é muito importante. E o que eu posso dizer para o pai, para qualquer pai, é uma frase do Piaget. Dar exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única. Muito boa. Mais 2 perguntas e também comentários para você, Rogério, dos nossos assinantes. Muitas vezes é preciso intervir, já que a pessoa viciada não tem condições de decidir parar sozinha. Esta é a Márcia. E a outra é tratamento para o vício da maconha. Cíntia, Luna, Belém do Pará, são 2 questões muito importantes. Primeiro, o seu exemplo, Rogério, que você foi internado, você não queria ir para o tratamento. Então, a primeira opinião se refere mais a isso, a primeira pergunta. E a segunda é que muita gente realmente acha que maconha é uma droga leve, então não precisa buscar tratamento e que não vicia. Tem vários mitos em relação à maconha, né? Queria saber também a sua opinião sobre isso e como você conduz a clínica em relação a esses 2 aspectos. Na verdade, a maconha hoje, a sociedade ela minimiza, né? Então, até a doutora disse dos danos cerebrais, a maconha é a pior, junto com o álcool, com o cigarro, ela é a pior. É a porta de entrada, né? Porque a predisposição orgânica, né? Como a doutora estava dizendo, ela é crônica, ela é progressiva e incurável, né? Então, a pessoa minimiza o problema da maconha, só umzinho, né? Vou fumar só umzinho. Né? De repente, o organismo, todo mundo não começa fumando 20 cigarros de maconha, começa por um. Né? Chega um momento que vira um conjunto. Maconha, álcool, maconha, cocaína, maconha, crack e até a degradação total. Né? A outra pergunta Nós temos pergunta, Rogério, do André Luiz Amorim. Ele diz o seguinte: o problema das drogas já se tornou de saúde pública. Em muitas famílias, entretanto, ele continua sendo tabu. Seria mais eficaz na prevenção se um diálogo direto fosse estabelecido com as crianças? Tem programas, né, a PROERD, por exemplo, da Polícia Militar, eles fazem já para as crianças, né, para os menores nas escolas, já vem com orientação, com cartilhas e tal. E o diálogo, ele é fundamental, né? Só que os pais hoje em dia eles têm que matar um leão por dia, né? Porque a sociedade, que a doutora falou, aparece uma matéria do álcool numa praia, mulheres de biquíni, homens sarados e aquela festa toda. Né? É que nem eu costumo falar na unidade de tratamento, né? Droga, alívio imediato, dor futura. Né? Então, a sociedade ela acaba contribuindo, né? A família também acaba contribuindo, né? Em fumar o cigarro na frente do filho, em tomar cerveja na frente do filho, né? Então é complicado. A imagem de prazer, né? É a imagem do prazer, né? Vamos. Tá certo.
Nós temos mais uma pergunta do André Luiz Amorim. Essa pergunta agora é para a doutora no Rio de Janeiro. O governo não deveria seguir o princípio da prevenção nesse caso também e promover mais campanhas de conscientização contra as drogas? Não deveria ser um assunto mais difundido, doutor? Com toda certeza deveria ser um assunto mais difundido. Difundido não somente em campanhas de mídia, em campanhas publicitárias, mas também mais difundido nas escolas. Existem projetos de lei que estão incitando e estão provocando o governo nesse sentido. De ter, por exemplo, cadeiras sobre uso de drogas nas escolas, dentro da geografia, ciências políticas, ciências sociais, em matemática, em cada uma dessas matérias, você poder discutir um pouco mais sobre drogas. E também campanhas de prevenção das escolas com os pais. Isso é bastante interessante, assim. Algumas escolas, elas fazem reuniões de pais. Eu já fui falar em algumas dessas reuniões, né? Assim, falar um pouco sobre drogas com os pais para conscientizá-los e orientá-los nesse sentido. Doutora, o Rogério tinha perguntado anteriormente qual era a primeira pergunta, né, Rogério? Na verdade, era um comentário de uma assinante concordando com você sobre o apoio da família, que é bastante importante nesse momento. Eu queria perguntar para a senhora a respeito da recuperação, né? Essas campanhas são super importantes para os jovens, principalmente, mas a respeito da recuperação, os jovens eles conseguem se livrar com mais facilidade do que o adulto, ou o adulto tem mais consciência e força de vontade, porque muitas vezes o jovem é levado pela família, como foi o caso do Rogério. Essa vontade de se livrar das drogas é muito importante, né? Então, assim, quem acaba conseguindo isso com mais facilidade, um jovem ou um adulto? Vou dizer para você, depende, né? Assim, é muito difícil dizer para você, porque depende do tipo de droga, do tipo de jovem, do tipo de adulto. Então, se você compara, né? Assim, os fatores de risco, os fatores de proteção, se é um jovem, vamos dizer, menino de rua dependendo de crack, é muito mais difícil ele se livrar das drogas do que um adulto alcoólatra que bebe 2 copos de uísque por dia. Que é alcoólatra, mas bebe 2 copos de uísque por dia. Então não dá para dizer se um adolescente ou um adulto tem mais facilidade ou mais dificuldade. O que eu posso dizer para você é que quanto mais precoce o uso da droga, mais difícil será ele parar na vida adulta. Quero fazer um comentário sobre essa questão da internação involuntária, que foi o caso do nosso colega ali. Eu acho que isso é muito importante de ser conscientizado. Eu acho que deveria haver uma facilitação maior da internação involuntária no caso do dependente de drogas. Particularmente quando ele é dependente de drogas muito destrutivas, como o crack, por exemplo. Devia facilitar. Tem uma burocracia jurídica muito grande para que você interne uma pessoa involuntariamente. Eu vou dizer para você, assim, no caso da Amy Winehouse, por exemplo, ela fez essa música Rehab, que é uma música, uma ode contra a internação para dependentes de droga. Talvez se ali, antes de escrever aquela música, ela realmente fosse internada, talvez a vida dela pudesse ter sido diferente. Quanto mais precocemente, como foi o caso do nosso colega aqui, a pessoa é internada ou mesmo que seja forçada a tratamento, o futuro dela vai mudar totalmente. O que aconteceu com a Amy Winehouse é que o crack é uma droga muito tóxica para o cérebro, muito tóxica. Assim, ela chegou num ponto que ela não tinha mais cérebro para decidir, entendeu? Não tinha mais capacidade decisória. E aí fica muito mais difícil.